mais ou menos entre março ou abril de 1994, estava logo no início do meu ministério pastoral, o Espírito Santo me levando a refletir sobre a importância do amor a Deus. Ele me questionou se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E de repente eu fiquei chocado, porque eu não conseguia lembrar nenhuma única vez na minha vida ter ouvido um pregador desenvolver o tema do amor ao Senhor. Tinha visto menções no meio do sermão sobre a importância de se voltar ao primeiro amor, né? Mas sempre um comentário, nunca alguém desenvolvendo o tema. Mas como Jesus disse, às vezes é mais fácil a gente chegar ao cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Porque enquanto eu estava pensando que os pregadores não tinham feito um bom trabalho, o Senhor me perguntou: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Bom, eu quero tomar essa conversa de Jesus com Pedro, né, destacando em especial o questionamento, a indagação de Jesus a Pedro, como um assunto que merece a minha e a sua atenção. Não se trata, né, de um assunto secundário, periférico na doutrina cristã. Porque quando questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior mandamento, Marcos 12:30, né, Jesus, que estava diante da difícil tarefa, do desafio de torcer a escritura da sua época e tirar algo que se destacasse acima de todo o restante, ele nem hesitou. Ele disparou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus não hesitou em classificar o amor a Deus como o maior de todos os mandamentos. Quando Jesus está questionando Pedro: Pedro, você me ama? Não é uma pergunta qualquer. Na verdade, eu classificaria isso, né, como uma pergunta crucial. E se há um tema que a gente possa dar, né, a essa mensagem, é exatamente esse: uma pergunta crucial. Há muito tempo atrás, Deus começou a abrir os meus olhos a respeito desse assunto e me fazer pensar, né, a respeito do assunto do amor para com o Senhor. Eu me lembro que mais ou menos entre março ou abril de 1994, eu estava logo no início do meu ministério pastoral, e um dia o Espírito Santo me levando a refletir sobre a importância do amor a Deus, ele me questionou se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E de repente eu fiquei chocado, porque eu não conseguia lembrar de nenhuma única vez na minha vida ter ouvido um pregador desenvolver o tema do amor ao Senhor. Tinha visto menções no meio do sermão sobre a importância de se voltar ao primeiro amor, né? Mas sempre um comentário, nunca alguém desenvolvendo o tema. Mas como Jesus disse, às vezes é mais fácil a gente chegar ao cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Porque enquanto eu estava pensando que os pregadores não tinham feito um bom trabalho, o Senhor me perguntou: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E foi só então que eu comecei a pensar: eu também nunca falei sobre isso. Naquele dia Deus começou a me fazer prestar atenção em versículos que eu honestamente nunca tinha reparado. Eu lembro quando ele me guiou a 1 Coríntios 16:22, quando Paulo diz assim: se alguém não ama nosso Senhor, seja anátema. É uma palavra muito forte. Anátema, na melhor das hipóteses, significa abominável, na pior, amaldiçoado. Não importa o sentido que você escolha, ou se você quiser ficar no meio termo, nós não estamos falando de algo legal. E Paulo está se dirigindo à igreja de cristãos, dizendo: se alguém não ama o Senhor, ou seja, se o relacionamento de qualquer um de vocês com Cristo não é baseado em amor, seja anátema. Ou seja, nós não estamos falando de um assunto qualquer. Por outro lado, em Efésios 6:24, Paulo diz: a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor com amor incorruptível. Ou seja, não é apenas o conceito de amá-lo. Escrevendo à igreja de Éfeso, o apóstolo João, dirigido pelo Senhor, traz uma mensagem falando dos que perderam o primeiro amor, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de um amor que se corrompe. Não é apenas amá-lo, é preservar esse amor com toda a devida pureza. Ou seja, não é um assunto qualquer. A pergunta de Jesus é uma pergunta crucial e precisa chamar a nossa atenção para a importância do assunto. Mas eu gostaria que a gente pudesse olhar esse texto levando em consideração 3 verdades importantes. A primeira, para mim, tem a ver com o motivo da pergunta. Não creio que Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? Esperando ouvir sim ou não. Até porque na terceira pergunta, o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta e ainda diz: tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor já sabe a resposta. Então Jesus não está perguntando para ouvir sim ou não. Porque se enquanto
na condição de homem, depois de subsistindo da forma de Deus, ter esvaziado a si mesmo, como diz Filipenses, assumido a forma humana, Jesus abriu mão temporariamente de atributos como a onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Jesus estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. Ele abriu mão da onipotência enquanto homem, porque a Bíblia diz que ele precisou ser ungido com o poder do Espírito Santo para operar os milagres. Ele não operou os milagres como Deus. Se ele tivesse operado milagres como Deus, ele não poderia ter dito que nós faríamos as obras que ele fez, o que dizer maiores. Mas ele fez isso debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. E Jesus também não usou o atributo da onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Em determinados momentos você vai ver Jesus fazendo perguntas, esperando ouvir a resposta. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento diante de Deus, né, e dos homens. Então, se cresceu em conhecimento, não estava usando o atributo da onisciência. Mas depois de ressuscitado, e essa conversa acontece depois da morte e ressurreição, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, todos os atributos dos quais ele abriu temporariamente mão, já lhe haviam sido restituídos. Jesus não tinha necessidade de ouvir de Pedro uma resposta que ele não soubesse. Então, isso me leva a questionar qual o propósito da pergunta. Se o propósito da pergunta não é para que Jesus saiba a resposta porque ele já a conhece, e o próprio Pedro admite isso, então Jesus usa a pergunta como um meio de levar Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito do assunto. E eu acredito que não apenas Pedro, mas todos nós também precisamos de uma autoavaliação honesta, sincera, a respeito de onde estamos em relação ao nosso amor para com ele. Uma outra coisa que fortalece a ideia para mim de autoavaliação é que, embora as perguntas pareçam iguais, a gente pode dizer que elas são parecidas, mas não iguais. Porque só na primeira, Jesus usa uma expressão que não tem na segunda e na terceira pergunta. Ele começa dizendo a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Qual o propósito de Jesus perguntar: você me ama mais do que os outros? Será que Jesus queria criar um campeonato, uma competição de amor? The Love Contest, alguma coisa do gênero? Não. Num outro momento, quando os discípulos estão disputando entre si quem é o maior, Nosso Senhor dá um enquadro neles e mostra que esse não é o coração do reino. Então ele não estaria criando uma competição sobre quem ama mais. Para que você entenda a pergunta dele para Pedro: tu me amas mais do que esses outros? Você tem que voltar no contexto, que começa pelo menos em João capítulo 13, para só então você conseguir entender a conversa do capítulo 21, porque na última ceia Jesus comunica aos discípulos que estão na mesa e diz: um de vocês há de me trair. Quando Jesus dá a notícia, a maioria deles, um atrás do outro, começa a repetir basicamente a mesma pergunta: porventura sou eu? Aí vem o outro: porventura sou eu? Sou eu. O que eles estão querendo dizer quando pergunta porventura sou eu? Eles estão reconhecendo que eles são candidatos potenciais ao erro. Cada um deles está dizendo: pode acontecer comigo. Eu me vejo dentro da possibilidade, né, de ser alguém que tropece em relação ao Senhor. Mas enquanto todo mundo está falando isso, Pedro se dirige a João e, de acordo com o próprio Evangelho de João, estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor e diz: pergunta quem é. Esse pergunta quem é, tipo, eu sei que não sou eu nem tu. Ele está dizendo para João: bota a mão no fogo por mim e por você, mas por nenhum dos outros 10. No mesmo capítulo 3, Jesus ouve Pedro dizendo: por ti eu daria a minha vida. Pedro está dizendo: não só eu não vou perguntar porventura sou eu, como eu te garanto que eu morreria por você. Ou seja, Pedro se achava. Às vezes a gente usa a expressão fulano acha que é o cara, mas Pedro estava num outro nível. Qual é o nível? Eu brinco que ele estava com o Speed Romário. Para entender a brincadeira, só os que têm aí pelo menos minha idade, que lembram da Copa de 1994. Quando antes do 7-1 a gente ainda gostava dessas coisas. O Brasil ameaçou não ir para a Copa. Seria talvez a primeira que a gente não classificaria. A gente estava assim por um fio. E teve um jogo nas eliminatórias, se não me engano, contra o Uruguai. E o Brasil finalmente conseguiu entrar assim por um tris. E no final acabamos tendo em 94 o tetracampeonato. Quem fez os 2 gols, né, de Brasil 2, Uruguai 0, foi o atacante Romário. No final do jogo, ele dá uma entrevista em cadeia nacional de televisão, porque tinha virado herói nacional. E nessa entrevista, ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse: esse é o cara. Então, Speed Romário
Não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara. Então, eu brinco que Pedro estava mais ou menos nesse nível. Era ele e Romário ali, ó. Agora, nós sabemos o que aconteceu. No jardim do Getsemane, quando vieram prender Jesus, a gente tem que dar um desconto que o Pedro até tentou defender o Senhor. A Bíblia diz que ele puxa uma espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, não acho que ele queria a orelha com aquele golpe. Não sei se eu, que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado a jugular. Eu teria ido no pescoço. Imagina que a hora que ele dá o golpe, o camarada no reflexo, na esquiva, escapa do golpe bem dado, fica só com a parte mal dada, perde só um pedaço da orelha. Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido frustrante para Pedro. E essa é a hora que Pedro tem que tomar uma decisão rápida, né? Mais ou menos como quem disse: se o Senhor realmente quer que os caras te levem preso, com a possibilidade de que o Senhor morra, Deus te abençoe. A Bíblia diz: cumpriu-se naquele dia a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um, gente. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, que tinha um jovem enrolado num lençol. E que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Ou seja, os guardas não tentaram prender só Jesus, tentaram prender todo mundo. A diferença é que Jesus foi o único que não lutou para fugir ou escapar. Todos os outros fugiram. Pedro e João, diz o capítulo 18 do Evangelho de João, que eles foram seguindo Jesus à distância. O que é seguir à distância? Nós queremos ver o desfecho. Mas se os guardas tentar pegar a gente, tem uma distância de segurança para correr de novo, né? E é nesse desenho que quando chegam lá no Sinédrio, onde Jesus foi levado, que Pedro nega o Senhor Jesus. A primeira vez que ele nega é no portão. Porque a Bíblia diz que o outro discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que fornecia peixe lá, não sabemos se essa era a razão pela qual era conhecido, mas a Bíblia diz que era conhecido. E aí faz sentido a pergunta da criada no portão para Pedro: você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é. E você? Pedro diz: eu não. Tem nada a ver com ele. Pedro não negou apenas a primeira e a segunda. Na terceira, o Evangelho de Marcos, que é escrito debaixo da tutela de Pedro, diz que Pedro praguejou. Outra tradução diz: falou imprecações. Ou seja, Pedro xingou alguém. Não sabe se ele xinga a criada que está perguntando, ou se ele xinga Jesus para deixar claro que não era seu discípulo. E aí o que acontece? Quando Pedro tinha dito para Jesus: por ti eu daria a minha vida, eu brinco que Jesus deu uma encarada messiânica em Pedro e disse: Pedro, você morreria por mim? Jesus diz: ainda essa noite, tipo, vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Depois da terceira vez que ele nega, o galo cantou. E a Bíblia diz: Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Agora Jesus encontra Pedro depois da ressurreição e pergunta: e aí? Você me ama mais do que esses outros? Para mim, Jesus está perguntando: você ainda acha que é o cara? Outra razão para mim acreditar que se trata de uma autoavaliação, e ela sozinha acho que não seria suficiente para sustentar essa lógica, mas somado a tudo que já falamos, para mim faz sentido, é que é um jogo de palavras no original grego envolvendo a palavra amor. Eles tinham palavras distintas para expressar conotações distintas de amor. Por exemplo, uma palavra pouco conhecida, mas que aparece no grego relacionada ao amor é estorge. Estorge sempre está ligado ao amor familiar. Você não usa fora do contexto familiar. Por exemplo, se o marido, resolvesse dar uma cantada na esposa e dissesse: benzinho, vamos fazer amor, a palavra que ele usaria para indicar o momento de intimidade, contato físico, eros. Está falando de algo específico. Mas aqui Jesus para Pedro pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau, uma derivação de ágape, o amor perfeito, sacrificial. Pedro responde: tu sabes que eu te amo, filéu, amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Em 94, quando saiu pela primeira vez em português o Novo Testamento só da NVI, a Nova Versão Internacional, isso depois foi mudado, mas na primeira tradução esse texto tinha sido traduzido assim: Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz: benzinho, você me ama? Seja namorada, noivo? E ele diz: te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Jesus insiste na segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau. E Pedro diz: tu sabes que eu te amo, filéu. Em outras palavras, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é isso tudo.
Gente, eu não creio que quando quando Pedro na ceia diz para Jesus, por ti eu morreria. Eu não creio que Pedro pensou, uma oportunidade de eu mentir para Jesus. E um de nós faz isso. Principalmente se souber a natureza do seu caráter e a sua capacidade de reconhecer o que estamos falando. Eu me lembro quando adolescente, um dia um pastor terminou de pregar e o pior é que ele não fez nem apelo para isso. Eu fui de oferecido. Levantei do meu lugar, vim à frente, me ajoelhei e falei, Deus, estou oferecendo a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu me ofereço para morrer por amor a ti. Naquele momento eu achava que eu amava para morrer, senão não tinha feito aquilo. Eu não creio que Pedro, simplesmente falou isso por falar. Pedro acreditava que tinha esse tipo de amor. Mas agora Jesus está checando. E aí? Você ainda acha que é o cara? E Pedro está dizendo, olha, amar eu amo, mas não é isso tudo não. Ou seja, todos nós precisamos, e não só precisamos de uma autoavaliação sincera, mas eu quero terminar chamando a sua atenção para a terceira pergunta. A Bíblia diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. O que tem de diferente na terceira, para o verso 17 dizer que ele se entristeceu com a terceira pergunta? Jesus, que nas duas primeiras pergunta, Pedro, tu me amas agapau? E Pedro só responde, tu sabes que eu te amo filéu? Na terceira Jesus pergunta, tu me amas filéu? Para mim, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que está falando, diz, eu vou descer no seu. É só isso? E esse é o momento que Pedro entristece. Entristece não pela insistência de Jesus, mas pela constatação. Ele diz, tu sabes todas as coisas. É agora que ele vai falar isso. Tu sabes que eu te amo filéu. Em outras palavras, lá atrás, eu achei que era o cara, que eu tinha agapau, amor sacrificial, que eu estava pronto para morrer. Mas a verdade é que eu descobri que eu não amo tudo aquilo que eu achava que amo. E qual o propósito de Deus nos levar a esse tipo de autoavaliação? Ele não quer que a gente descubra que não está onde deveria, para que isso simplesmente nos atropele, acabe conosco. Porque o dia que Deus começou a falar essas coisas, eu entendi não só o que aconteceu com Pedro, mas de alguma forma Deus usou isso como um espelho para expor o meu coração. E eu descobri que o meu amor também não era agapau, era um filéu e um filéuzinho de nada. Esse negócio me deixou mal. Eu chorei muito, muito, muito com a constatação. Mas ao que eu e você precisamos entender que o propósito da autoavaliação não é só mostrar você não chegou lá. É mostrar que não chegamos lá para que a gente entenda a necessidade de se movimentar em relação ao lugar que Deus espera que eu e você alcancemos.